força, você pode vencer. Olá, preciosos e preciosas! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje, com um convidado muito especial. Mas antes de eu te apresentar, quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Esta maquiagem, esse cabelo, é o meu maquiador oficial, Lucas Almeida. Esses cílios sempre tão alinhados, a minha amiga Amanda Freitas. E esses acessórios é a loja Elo 21 Semi-Joias. Que Deus continue prosperando cada dia mais na vida de vocês. Estou ansiosa para te apresentar o Rogério. Ele tem uma história linda, um trabalho lindo com casais e faz um tempinho que a gente vem conversando para ele estar aqui presente com esse bate-papo, contando a história de vida dele, falando do livro dele, e eu vou dar essa oportunidade agora. Rogério, te apresenta. Olá, gente, eu sou o Rogério, eu estou sempre nos bastidores e é tão diferente estar aqui de frente para você nesse momento aqui. Demais! Eu vou falar da minha apoiadora também, Tila Nutri, a melhor nutricionista que eu conheci na vida, que por sinal é minha esposa e que me apoiou também nesse projeto. Aliás, foi dela o pedido para que eu escrevesse. Por quê? Eu sou carioca, Sim. Década de 70, carioca mesmo, com muito chiado, nascido na Tijuca. E chegou um dado momento na minha vida que a gente estava fazendo aconselhamento de casais e um dos casais que a gente mais aconselhava era a irmã dela. E aí, com a experiência em cima disso, tanto ela quanto a irmã dela falaram o seguinte: Rogério, por que deixar isso restrito para a gente? Por que não compartilhar isso com os outros através de um livro? E foi assim que nasceu a ideia do livro. Que é sobre o título? Quanto vale seu relacionamento? Que tão importante a gente falar disso, né? Sim. E esse livro ele é baseado em experiências de minha vida de pessoas que a gente aconselhou, de casais que a gente aconselhou e, curiosamente, observação dos animais, da natureza também. Olha, fala um pouco a respeito disso pra gente. Bom, conforme eu falei, nascido no Rio de Janeiro, mas por volta dos meus 2 para 3 anos de idade, eu fui para o interior do Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense. E, à época, Nova Iguaçu era realmente interior. Meus pais saíam cedo para trabalhar, por volta de umas 4, 5 horas da manhã, e eu, uma criança de 3, 4 anos de idade, ficava sozinho em casa, junto com 2 irmãos, ligeiramente mais velhos do que eu. Então, eu praticamente me criei. E, nesse tempo, observava como é que era o relacionamento dos animais. E os animais, curiosamente, eles têm sempre um respeito um pelo outro, que é uma coisa natural deles. E eu comecei a ver um exemplo de relacionamento entre os animais. Eles se ajudam o tempo todo, eles se juntam o tempo todo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a assistir alguns vídeos de um canal que falava... Pode falar o nome? Claro! Tá. O Discovery Uhum. e o Animal Planet. Que Ai, mostrava meu muito filho a sociedade, adora. Uhum. a sociedade dos leões. Olha. Que é onde eu mais me baseio. Aliás, a Bíblia até fala que Jesus é o leão. Compara ele ao leão. Uhum. E a sociedade dos leões ela é muito interessante porque o leão ele é o protetor do lar, mas ele não se intromete na relação da leoa com os filhotes. Ele simplesmente apoia todos. Sim. E aí eu comecei a ver o apoio que o leão dá, ele protege a família com a própria vida dele. Qualquer invasor que chega, o leão vai lá, deixa tudo de lado, se expõe para proteger a família. Eu falei, caramba, esse é o exemplo que eu quero seguir. Esse é o exemplo que eu quero começar a ver. Proteger a família, dar sua própria vida por ela e, paralelamente a isso, eu fui aprendendo sobre a Bíblia. Né? Uhum. E fui vendo que um dos mandamentos para o marido é esse. É dar a sua vida pela sua família, assim como Cristo deu sua vida pela igreja. Só que eu comecei a ver o seguinte, sendo Deus o nosso Criador, nós sabendo disso, nós sempre tivemos dificuldade em nos relacionarmos com Ele. Falei, gente, vamos escrever um pouco sobre relacionamento, ajudar as pessoas sobre relacionamento e começar a entender que as brigas de casais, elas geralmente não são por conta de motivos que vão surgindo durante a vida, mas por conta de um relacionamento mal construído na sua base. Sim.
E como é que se constrói erroneamente esse relacionamento? Porque a gente quer partir do zero quando a gente conhece alguém, como se a vida tivesse começado ali. E não é. São duas vidas que vêm de longa data. E tudo isso começa quando? Ainda na gestação da gente, que é o nosso primeiro relacionamento. Dentro da barriga da nossa mãe, a gente se relaciona primeiro com a nossa mãe. E a criança, o feto, ele começa a sentir todo o ambiente ao redor da mãe. É o que se fala, né? E que muitas vezes a gente, por não ter experiência, a gente nem acredita e acha que é bobagem, mas não, é fato isso, É fato. né? Eu sou professor formado, né? Formado em letras, e no início do curso do professorado, a gente primeiro faz 1 ano e meio só de psicologia, com preferência a psicologia infantil e depois psicologia educacional. E uma das coisas que a gente aprende é isso. Gente, é bom vocês de casa saberem isso. Tudo que vocês falam ao redor de uma grávida, a criança está sentindo. Tudo que vocês falam com uma grávida, a criança está sentindo. Lembre-se sempre disso. É importante tu tocar nesse assunto, porque eu comecei a fazer o meu teste psicológico por conta da descoberta do TDAH. Eu já sabia, né? Mas agora eu fui diagnosticada com TDAH. E eu não queria apenas, tem TDAH, e aí? Não, eu quero investigar, eu quero saber o que isso influencia na minha vida, que maneira que eu convivo com isso, o que eu posso melhorar. Então, é muito especial essa autodescoberta, né? Eu iniciei esse teste e isso que você vem a citar é de fato, né? Eu, assim, na minha vida adulta, foi que eu fui descobrir e sentir o quanto, quando eu estava na barriga da mãe, né? Que eu sou filha adotiva, que o meu pai não me assumiu, toda essa questão gestacional influenciou na minha vida adulta. Sim. Né, nas minhas escolhas. E ali é só o início. Porque depois disso vem o nascimento. E o nascimento é o nosso primeiro relacionamento face a face com o mundo e com as pessoas. E na maioria das vezes, nosso primeiro relacionamento face a face não é com a nossa mãe, mas com a pessoa que nos ajuda no parto. Curiosamente, isso também influencia como a gente é recepcionado a primeira vez no mundo exterior. E olha só, o relacionamento ele é construído desde a concepção. E ele é uma evolução constante. Até que a gente chegue à fase de nos relacionarmos com alguém para a convivência de um casal. Mas toda essa fase que vem antes interfere. Tudo isso influencia. Como é que eu fui recebido no mundo exterior? Com quem eu fui comparado inicialmente? Tipo o seguinte, às vezes a gente chega no hospital para poder visitar uma criança recém-nascida e a gente fala, é a cara do pai, é a cara da mãe. Engraçado que, se a gente for falar assim de uma forma mais técnica, a criança pode não entender o que está sendo falado, porque ela ainda não conhece o nosso idioma. Mas sentimentalmente, ela começa a entender isso. E no sentimento, a criança entende com quem ela está sendo comparada, porque não é só ali. Essa comparação prossegue durante a infância. Verdade. Não só em aparência, mas também em atitudes. Algo muito comum, né? Sim. Que a gente faz inconsciente mesmo. Exatamente. É algo que é um hábito, né? É um hábito. Tu compara a criança. E a criança, ela presta muito mais atenção nas coisas do que os adultos pensam. Só para te dar um exemplo, eu sou considerado autodidata. Eu não sei com que idade eu aprendi a ler. Minha mãe era professora, ela era explicadora, dava aula de reforço. E quando eu tinha mais ou menos meus 5 anos de idade, eu acompanhava minha mãe, né? Um dos alunos dela não conseguiu ler uma palavra na lousa, no quadro. Lá no Rio a gente chama de quadro. E aí minha mãe falou assim para a criança, para o aluno dela, não é possível que você não entenda, essa palavra é tão fácil que até meu filho sabe ler isso aqui. Eu estava brincando com os carrinhos, eu parei, olhei para o quadro, li e continuei brincando. Minha mãe parou assim, você sabe ler? Eu, E voltei a brincar. Como é que eu aprendi a ler? Eu acompanhava ela. Eu não estava olhando para o quadro, eu não estava prestando atenção nela de forma direta, mas eu estava no ambiente. Então, tudo que acontecia no ambiente, eu absorvia.
e a criança absorve tudo que acontece no ambiente onde ela é criada. Uhum. Mesmo que a gente ache que não está falando com a criança, ela está distraída, está lá no outro quarto, a criança está lá na sala, lá na cozinha, o casal está brigando aqui, a criança está acompanhando tudo. E esse meu despertar para a leitura, aos 5 anos de idade, foi mais uma prova que a gente teve disso. E a gente vê muitas crianças que tocam sem nunca ter feito nenhuma aula. Meu irmão mais velho é um excelente músico, Cláudio. Abraço, irmão. Lá no Rio de Janeiro. Toca qualquer instrumento que você dá a ele. Como é que ele começou a tocar? Vendo meu pai. Prestando atenção? Não. A gente brincando no quintal, meu pai tocando, sentado na varanda, e meu irmão aprendeu a tocar assim. Eu sou de família de músicos também. Eu já toquei diversos instrumentos, mas eu não tenho o dom do instrumento. Sim. Não sou um bom instrumentista. Mas aprendi como? Olhando os outros também. Sem ter aula de instrumentos. É interessante tu citar o teu irmão, porque eu noto, com o meu filho Arthur, como a importância da paternidade. Sim. Como ele... Teve outro dia que eu quis comprar gel de cabelo, porque um tempo ele usava gel, e eu disse, filho, olha, um gel infantil, vamos comprar. E ele, não, mãe, eu não gosto de usar gel. Ué, como que tu não gosta? Tu sempre usava. Eu usava porque o pai usava. Então, isso aí mostra uma outra característica nossa, que é o seguinte. Quem nos ensina a falar e a entender o idioma? O nosso idioma materno. A gente não tem aulas do nosso idioma materno. Como é que a criança aprende? É vendo e ouvindo os adultos ao redor. Se a criança aprende a falar, a andar por observação, significa dizer que ela está observando tudo o que acontece. E, curiosamente, a primeira coisa que a criança aprende são os pontos fracos do pai e da mãe. Sabia disso? Eu acredito. O choro da criança é o primeiro teste dela de manipulação de papai e mamãe. Sim. Uma das características que a gente nasce sabendo fazer é como estudar as pessoas ao nosso redor. E esse estudo que a gente faz é primeiro da nossa família. Então a gente começa ali vendo, testando mesmo. Qual é o ponto fraco da minha mãe? Qual é o ponto fraco do meu pai? Isso daí já começa os nossos primeiros exemplos. Mas é inconsciente, né? É inconsciente, é natural. Isso é instintivo da gente. E aí, nesses experimentar, a gente vai começando a formar a nossa característica, a nossa natureza. E esses primeiros relacionamentos, conforme eles nos respondem, eles começam a nos moldar como é que a gente vai se relacionar com todo o restante do mundo para frente. Como é o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, ou seja, naquele meio familiar inicial, é ali que começa a construir. Só que ali é que começam também os problemas conjugais. Sabia? É na primeira infância que nascem os problemas conjugais de lá do futuro. Em que sentido? Porque conforme é aquela relação ali atrás, no início, de aceitação, de menosprezo, tudo isso vai nos moldando como é que a gente vai reagir lá na frente. Se a criança é considerada um rei dentro de casa, que é ela que manda, que dita tudo, que não ouve um não. Se ela nunca ouve um sim, só ouve não. Se ela é tratada com igualdade, se ela é tratada com indiferença. Tudo isso vai refletir lá na frente. Porque esse início de relacionamento ali, embora ele seja um relacionamento assexuado, é relacionamento. Só que primeiro a gente lida com o chamado amor obrigatório, podemos assim dizer. Porque a nossa família tem uma obrigação, entre aspas, de nos amar. Sim. E se a gente não aprende a conquistar os nossos familiares, a gente não vai aprender a conquistar lá na frente. A gente vai entender que lá na frente todo mundo é obrigado a atender os nossos anseios. E, curiosamente, muitas crianças e jovens, principalmente das gerações mais atuais, foram criadas tendo o princípio da autoridade que elas não deveriam ter. E é uma coisa que está se discutindo muito, né? Hoje mesmo eu ouvi um devocional da pastora Viviane Martinello que ela citava exatamente isso. A minha filha sabe que eu sou a mãe dentro de casa, eu sou a voz de autoridade dentro de casa, e hoje em dia, por conta dessa questão de trauma, de enfim, que se, né, acaba se
O pai e a mãe não tendo essa figura de autoridade, né? E aí distorce os papéis. Nesse início, engraçado que quando a gente nasce, a gente começa a conquistar as coisas. Como é que a gente conquista as primeiras coisas? Aqueles sorrisinhos. Quando o neném dá o sorriso, que ele percebe que o mundo se volta para ele, aquilo dali é uma tática, tá, gente? Todos nós sabemos como conquistar o mundo ao nosso redor no nosso início. Mas parece que depois a gente vai esquecendo disso. Que é o sorriso que conquista, não é a lágrima. Não é você gerar sofrimento nos outros, é você sorrir. É você se mostrar agradável. E esse é o primeiro aprendizado que a gente tem, que infelizmente a nossa criação nos tira esse conhecimento depois. Sim. Por quê? Às vezes a gente tem uma família que é problemática. Vejam bem, eu não acredito em criança problemática. Eu acredito em crianças com famílias problemáticas. A minha experiência na escola, como professor, também aumentou essa minha visão. Não acredito em criança problemática. Acredito em crianças com famílias problemáticas. Acho que é o ambiente que torna a criança problemática. Porque nós somos, enquanto seres humanos, frutos do meio. Entende? Tudo que Deus coloca na gente no nascimento é bom. Veja, a gente nasce sabendo sorrir. Não precisa ninguém nos ensinar. A gente nasce sabendo dar aquele afeto para a mãe que só o bebê sabe. Ninguém consegue dar aquele afeto. E para qualquer um que nos pega no colo assim que a gente nasce, a gente dá um afeto enorme ali, que é puro. Mas a gente perde essa pureza depois como? Com convívio. E aí vem a questão que a gente prossegue nos relacionamentos. Esse é o primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente tem tudo voltado para nós. A gente não é recusado por ninguém. Onde estão as nossas primeiras recusas? Quando a gente começa na fase escolar. Hoje, mais cedo ainda, né? 2, 3 anos, a criança já começa. E ali ela começa a recusa das coleguinhas. Começa o comparativo. O coleguinha A tem tudo, eu não tenho nada. Sim. Começa a plantar o sentimento de inveja. Começa a plantar o sentimento de, vamos botar assim, que a gente costuma falar de síndrome do cachorro vira-lata. Eu sou inferior, porque fulaninho tem, eu não tenho, fulaninho pode, eu não posso. Fulaninho tem um corpo mais atlético, eu sou mais gordinho, mais magrinho. E a gente começa os comparativos. No caso, eu me recordo na minha infância, que é algo que eu carrego comigo até hoje. O meu pai, ele sempre falou com muita firmeza comigo sobre essa questão de comparação. Ele sempre falou que eu deveria tratar o mendigo e o presidente do Brasil de forma igual e que eu não devia me achar inferior ou superior, né? E isso, assim, eu vou dizer que eu carrego para minha vida toda. Eu nunca tive dificuldade de flutuar em diversos ambientes, de conversar com pessoas de todas as escalas, entende? Eu nunca tive dificuldade. Vamos lá, no meio cristão, em todas as religiões cristãs, a gente se trata como irmãos. Eu estava vendo até uma matéria agora recente sobre uma freira de 21 anos, irmã Eva. Se eu chamo de irmão, é sinal de que é igual a mim. Sim. Tão herdeiro quanto de tudo. Mas às vezes a gente esquece isso. Que Deus nos fez todos filhos de um só Pai. Somos irmãos. Nós somos paralelos, somos isonômicos. E a gente esquece disso. Bastante. E nessa criação, nessa primeira fase na escola, quando a gente começa a ter contato com o mundo exterior, a gente começa a ver que o tratamento é diferenciado. Que a gente tem que começar a conquistar ali. Mas se a gente não aprendeu a conquistar em casa, se era tudo dado de mão beijada, como é que a gente vai conquistar ali? A criança que tem os papéis invertidos em casa, que é ela que dá as ordens, que ela manda e todo mundo obedece. Como é que essa criança chega nessa primeira fase? Ou melhor, nessa segunda fase? Ela chega sem saber que ela tem que conquistar. Ela chega achando que ela tem que mandar. E olha o que acontece. Supondo que a gente tivesse uma pausa desse momento até o casamento. A pessoa que para ali. Tem muita gente que para em várias fases da vida. Sim. A pessoa que para ali. Quando ela chega no casamento, como é que ela vai tratar o cônjuge? Será que ela vai tratar como igual? Será que ela vai tratar como um serviçal? Como alguém que é escravo dela? Será que ela vai tratar como alguém que é o senhor e ela o escravo? Esse primeiro momento, ele forma isso. É engraçado que a gente quase não ouve falar sobre isso.
Não, e me chama muita atenção tu trazer esse tema, porque essa reflexão, né? Que os problemas no relacionamento, eles surgem lá Sim, lá atrás, na lá primeira atrás, na infância. primeira infância. E os casais que a gente trata, que a gente aconselha, a gente procura fazer esse retorno na infância de cada um, É mesmo. para ver onde surgiu o problema. E qual é o resultado que tu tem desse trabalho? Me explica como que O resultado é que as esse trabalho. pessoas começam a entender que muitas vezes o problema não está no outro. É uma terapia mesmo, É uma né? terapia. Que é hora da pessoa ceder, porque ela começa a entender que o problema não está no outro. O problema está nela. Veja bem, nós não somos problema. O senso de autorresponsabilidade é algo que a gente tem que trabalhar todo dia, né? Isso. Porque é muito fácil tudo que acontece com a gente culpar o outro. É uma coisa automática. E te falar uma outra coisa, nós cristãos temos a mania de culpar o diabo por tudo. Também. Pelos nossos erros. Uhum. E isso é uma outra coisa que eu trabalho nos casais. Por exemplo, falando disso, né, de culpar o inimigo. Eu agora estou fazendo uma bateria de exames, né? Então eu descobri que eu estava com os hormônios, né, desregulados, vitaminas, né? Então, Tila Nutri, tá ouvindo? Então não é o inimigo, né? Alimentação, estilo de vida. Então assim, eu tava me sentindo cansada, não dormindo bem, exausta mesmo, o corpo inchado, e aí isso tudo gera tu não dorme bem, gera uma irritabilidade, né? E aí, é o inimigo? Não é o inimigo. Não, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Mas é algo que eu quero trazer cada vez mais, essa questão do autocuidado, do autoamor, da autoestima. Porque isso muda a vida da pessoa, né? Sim, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade com isso, com a tua saúde, porque como é típico principalmente das mulheres, nem vou falar de homem. Homem já é um sacrifício levar para médico. A gente só vai quando a coisa está apertada. Então assim, mas a mulher acaba colocando tantos afazeres na frente e ela se deixa para depois, né? Então assim, eu fiz uma listinha de coisas que eu quero. Eu parei de fazer atividade física, eu tinha parado, retomei agora. Então, são várias coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu fui deixando de lado. E eu parei e pensei, nossa, eu tô vivendo só para os outros? Para deixar a casa em dia, ser... Não, eu tenho que cuidar de mim. Sim, e aí a gente deve lembrar o seguinte, nós somos mordomos desse corpo. Se nós cremos em Deus e cremos que foi Ele que nos deu esse corpo e amamos a Deus, eu tenho que cuidar do corpo que é de Deus. Casa do Espírito, né? Então, você vê que o amor é a base de tudo. Curiosamente, amor a Deus. E aí, prosseguindo na questão do relacionamento, aí a gente passa para a adolescência, que é a fase natural onde começam os namoros. É claro, tem gente que antecede isso, antecipa e acaba se estrepando um pouquinho mais. É como eu. Mas a fase natural é ali. Eu me estrepei muito. Quem quiser saber o quanto eu me estrepei, vai lá no episódio 7. Eu conto tudo. Então, porque antes a gente ainda não tem aquela maturação suficiente para o início desses relacionamentos. Porque a sequência do relacionamento, ela tem que ser natural. Primeiro a mãe, depois a família, depois os amigos, os colegas, depois o namoro, que é a próxima fase. Olha como é que a gente está numa progressão. Sim. Comecei falando do relacionamento com a mãe. Depois falamos com a família. Depois, os coleguinhas na escola. E agora vem uma nova fase de relacionamento. Por quê? Um relacionamento entre amigos e família é uma coisa. Agora, quando a pessoa começa a sentir aquela pontadinha extra, aquela timidez, aquele frio na espinha, que causa vontade de rir, vontade de chorar, que causa vergonha, é um novo sentimento que a criança ainda, experimenta. E quando ela começa a experimentar isso, até a fase de namoro, ela precisa primeiro amadurecer isso. Não se deve namorar na primeira atração que se sente. Deve-se deixar a coisa amadurecer primeiro, porque é um novo tipo de relacionamento que a gente não conhece. Mas aí, Rogério, como segurar o adolescente, né?
essa tarefa que não é fácil. Sim. E essa tarefa, ela é mais difícil porque ela depende também da aceitação do adolescente, mas de muita conversa dos pais. Os pais orientarem. Mas a gente vive num momento em que é todo mundo no celular, né? Todo mundo no celular. E aí a gente vê por que o número de divórcios só aumenta. Pessoas que casam 1 mês depois estão separando agora. Sim. 1, 2 meses. Isso não era comum. Você bota gerações atrás, não era comum isso, esse tempo de separação. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela vai para um relacionamento com a mesma visão do relacionamento da família. Que todos têm que ceder aos caprichos dela. E quando ela chega no relacionamento, que ela vê que ela tem que se enquadrar a outra pessoa também, que não é só outra pessoa se enquadrar a ela, ela não está pronta para aquilo. Uhum. Não amadureceu o suficiente nesse período. O ideal seria que não se namorasse na primeira atração. Uhum. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Não. E, na maioria das vezes, não é nem quem a gente quer. É quem se aproxima da gente, se a gente simplesmente vai nas oportunidades que vão. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a exercer o direito de escolha. Olha como é que toda essa fase inicial faz diferença. Se todos os pais criassem as crianças com a responsabilidade de fazer as suas próprias escolhas, isso facilitaria muito a vida do adulto. Porque a gente não entraria em relacionamento que a gente não escolhesse. E mais engraçado nisso é o seguinte, você sabia que são as mulheres que escolhem, não os homens? Não. As mulheres escolhem e os homens aceitam serem escolhidos. A gente brinca muito dizendo que o homem é o caçador, na verdade o homem é a caça. Eu ia dizer de onde que tu tira essa teoria. Porque quando a gente olha os relacionamentos, em média, lembrando que toda regra tem exceção. Sim. Mas, na maioria das vezes, a gente vê que foi a mulher quem começou a olhar para o homem primeiro. E lá no Rio a gente costuma dizer que dá mole. Uhum. Dá condição para a pessoa. Porque se vocês não derem o primeiro olhar, não adianta a gente tentar. São vocês que se abrem ou não para a nossa chegada. Entendi. Por isso que a gente diz que quem escolhe é a mulher. Dentre as mulheres que nos escolhem, aí sim, se o homem tiver mais de uma que o escolheu, aí ele ganha o direito de escolha. Caso contrário, não, a escolha é só de vocês. E é assim na natureza como um todo. Quando você olha a sociedade dos animais, também é assim. É a fêmea que solta ou não o feromônio para o macho. É ela que permite ou não a aproximação do macho na natureza. E a gente parece muito mais com a natureza do que a gente pensa. Né? E a gente não percebe isso. Não nem para refletir sobre isso. Não, a gente não para refletir. E se a gente seguir a nossa natureza, a gente vai nessa primeira parte aí dos relacionamentos chamados sexuados. Uhum. A gente vai ver que é um relacionamento diferente do que a gente tinha com os nossos amigos e com a nossa família até então. Vem um aprendizado, a partir dali é um novo aprendizado. E esse aprendizado ele é totalmente pessoal. Não adianta eu pegar a experiência dos outros. Eu vou comparar com a minha escola de vida até ali. Uhum. E eu vou testar a minha capacidade de aprendizado. Se eu fui treinado a aprender, eu vou aprender. Se eu fui treinado a ter o mundo aos meus pés, eu estou fadado a ter um relacionamento de fracasso. E aí eu vou ter que voltar no tempo, ver onde está a falha na minha criação, na minha resposta para o mundo, corrigir aquilo para depois prosseguir. Mas na prática as pessoas não fazem isso, né? E não conseguem sozinhas. Não consegue sozinha. Isso Não. que é um ponto bem importante a ser citado, né? O quanto a gente tem que admitir que sozinho tudo é mais difícil sozinho. Não dá. Deus não fez a gente para andar sozinho. Exatamente. Nós precisamos aprender com o nosso semelhante o tempo todo. Desde o início, a gente aprende desde da barriga da mãe. É aprendizado constante. Então, a gente começa a aprender ali que é um relacionamento diferente. Que a pessoa não é obrigada a nós. E a gente tem que entender que a pessoa não é obrigada a nós. E como é bom quando a gente aprende a conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. E entender que tá tudo bem eu ter uma opinião diferente da tua, divergente da tua, e tá tudo bem. Eu costumo dizer que o grande erro dos relacionamentos é a pessoa
aprovar a outra pelas qualidades. Porque conviver com qualidade qualquer um convive. Exatamente. A gente tem que testar se dá para conviver com os defeitos que a outra pessoa tem. Uhum. É isso que a gente tem que colocar em prática. E a fase do namoro ela serve para isso. Para eu testar qual é a minha aceitação para os defeitos da outra pessoa. E se eu não olho para os defeitos, se eu não reconheço que a pessoa tem defeitos, aquela pessoa não serve para mim. Ou eu não sirvo para ela. E é muito difícil reconhecer os defeitos da pessoa nessa fase do namoro, porque na fase do namoro a pessoa tá ali toda apaixonadinha, ela só tá curtindo e vendo o lado bom. Sim. Ou seja, ela não está aproveitando a fase para conhecimento mútuo. E tem que se conhecer. Tem. E entre os defeitos, a partir do momento que a gente identifica os defeitos, os que existem, a gente começa a ver o seguinte, os que dá para conviver, os que não dá para conviver. Sim. E os que não dá para conviver, a gente começa a ver qual é a aceitabilidade da pessoa em corrigir aquilo. Mas eu discordo depois de vários relacionamentos fracassados. Mas isso tem que ser no namoro, não posterior. Eu discordo. Não, a gente não tem como mudar o outro, não. Não, é cada um que se muda. Não tem. A gente não Ninguém tem poder muda o sobre a ação terceiro. do outro. Exatamente. Ninguém muda a outra pessoa quando fala o seguinte, eu vou ficar com ele, o máximo que a gente pode fazer é mostrar, olha só, seu defeito é esse. O que aconteceu comigo? Cabe a você mudar ou não. Eu casei, meu primeiro casamento foi muito nova, eu não vou dar muitos detalhes porque eu quero que você vá lá no episódio 7 conhecer a minha história. Mas foram 4 relacionamentos em que eu lasquei-me bem feio, de quase morte, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu saía de um relacionamento e daqui a pouco eu estava num outro relacionamento repetindo o primeiro, sabe? Sofrendo com violência, né? Então, assim, até o momento que eu disse, eu não aguento mais, Deus. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E quem mudou, você ou as pessoas? Fui eu. Você mudou suas atitudes. Eu convidei Deus para entrar na minha vida, para consertar as coisas que tinham que ser consertadas. E Ele fez tudo novo. E é sobre isso que é esse podcast, né? Sabe o que a gente viu nas experiências com casais? Ninguém muda em função do outro. Não. E o que aconteceu? Quando eu me dei conta que eu estava muito errada, porque eu ficava repetindo, quando eu estava num relacionamento de novo ruim, né? Naquele relacionamento tóxico. Então eu fiz um propósito. Eu disse para Deus assim, eu vou ficar 1 ano que eu não quero mais saber de ninguém na minha vida. E passou-se 2 anos e meio até eu conhecer a Alexandre. Só que quando eu resolvi que eu falei para Deus que eu queria sim alguém na minha vida, eu fiz uma cartinha, onde uma lista de tudo que eu aceitaria e o que eu não aceitaria. Então, quando eu começava a conversar, flertar, né? Uhum. Eu já ficava fazendo essa análise da pessoa todinha. Isso tem que ser feito na fase de namoro. Porque é a fase que você termina um relacionamento sem deixar buracos. Não, mas é interessante que perante todas as furadas que eu entrei, o que aconteceu comigo? Eu nem precisava namorar a pessoa. Era só começar a conversar, né, no chat, começar a conhecer a pessoa, que tu vê que quer marcar um encontro contigo, marca de um lugar, marca de no outro. E ali eu já ficava fazendo as minhas análises e era até engraçado e divertido. Porque aí eu tinha um encontro, 2, às vezes não tinha o segundo encontro, nem o terceiro encontro, e eu já despistava, porque conferia a minha cartinha lá que eu fiz para Deus, ele faz tal comportamento, não. Você criou parâmetros. Uhum. Seria bom se todos fizessem isso. Mas, é claro, não serem parâmetros muito rígidos, além daqueles que a gente atende. Porque ninguém é perfeito, né? Eu também tenho defeitos. Todos nós temos. Defeito. E aí é que está o grande barato da coisa. Quando a gente admite que a gente tem defeito, a gente trata os defeitos. Isso é importante, né? Porque não basta você simplesmente dizer, eu tenho defeito A ou B. Não. A gente tem que cumprir. Uhum. Eu vou fazer ano que vem 30 anos de casado. Olha, parabéns. 4 meses antes de eu conhecer a Tila, eu tive que mudar. Parte do que eu escrevo no livro, eu estou falando de mim. Eu reconheci os meus defeitos. Reconheci qual era o meu problema. Qual era o meu problema? Eu te falei que eu fui criado sozinho. Eu me criei.
Uhum. Então eu não fui criado para ter relacionamento com pessoas. Para mim, era aquele relacionamento tipo o seguinte: passei, vou embora, passei, vou embora. E como carioca que morava sozinho, tinha um emprego razoável, eu comecei a fazer listinha. Eu não parava com ninguém. Meus namoros duravam 2, 3 meses e eu... Só 3 namoradas conseguiram passar comigo no meu aniversário. Eu terminava sempre antes. Terminava antes do Terminava. aniversário, mas por que essa data específica, terminar antes do aniversário? Detalhe, antes do meu aniversário ou antes do dia dos namorados. Eu não passava nenhuma dessas datas com ninguém. Não era pra não dar presente? Não, era para não fixar. Eu não queria Pra fixar. não ter memórias? Para não fixar. Eu achava que eu não queria casar. Nossa! Primeiro porque eu olhava os casamentos falidos que tinham ao meu redor. Tá. Lembra? A gente observa desde lá de trás. Uhum. E se a gente só olha para o lado mal, a gente só vai ver o lado mal. Tudo tem um lado mal e o lado bom. Eu costumo dizer que toda moeda tem 2 lados. Ah, pergunta que não quer calar. O que foi que ela fez de diferente que fez tu mudar? A Tila? Conta Nada. pra mulherada. A mulherada quer saber. Ela nada. Conforme eu te falei, ninguém muda ninguém. Eu mudei antes. Quando eu estava com meus 24 anos... Mas qual foi o estalo? Não, agora é ela e esse comportamento eu vou mudar. Qual? Virada de ano, de 94 para 95, eu morava na casa de uma ex-namorada. É engraçado que eu fui morar na casa dela depois que acabou o namoro. Uhum. Eu saí de casa e deixei a casa com meu irmão. E aí terminei um relacionamento no ano novo. Fui para casa, eu estava numa casa mais acima, desci para casa dessa minha ex-namorada. Cheguei lá, não tinha ninguém em casa, fiquei sozinho. Eu parei, sentei no ano novo assim, olhei, cara, eu não quero mais esse tipo de vida. Porque eu não valorizava ninguém. E aí eu me convenci de que eu estava errado. E aí eu bati um papo com Deus e falei, Deus, vamos fazer uma proposta aqui agora. Eu vou ficar 4 meses sem ninguém. Eu não conseguia ficar um final de semana. E eu fiz um trato com Deus. Eu vou ficar 4 meses sem ninguém. E ao final desses 4 meses eu te peço que me dê uma esposa. Não quero mais namorada, não quero garotas, não quero noiva, eu quero uma esposa. Isso em dezembro. Quando chegou em fevereiro, eu fui chamado para o aniversário de 15 anos da prima de uma ex-namorada. Fui lá para a casa delas, ajudar a compor os casais. Eu não vou falar nomes aqui não, pode ficar tranquila. Você sabe quem é, mas eu não vou falar teus nomes não. E aí, essa minha ex, compondo os casais, falou o seguinte, a gente vai botar o Rogério para poder dançar com a mais feinha da festa, porque a gente sabe se botar de mais ou menos para bonita, a gente já sabe o que ele vai fazer. Aí ela falou assim, e você é meu. Eu falei, eu sou teu? Ela, é. Ah, tá. Eu estava no meu propósito. Sim. Só que o que aconteceu? Faleceu um tio delas. E a festa foi adiada. Em fevereiro. E nesse meio tempo de fevereiro, a Tila começou a trabalhar junto com essa minha ex. Viraram amigas. E a festa foi adiada para abril. Vamos lá. Vamos fazer as contas. Dezembro. Uhum. Janeiro, 1 mês. Sim. Fevereiro, 2 meses. Quando a gente chega em abril... 4 meses. Eu não estava contando. Quando a gente chegou na festa, elas tinham me colocado realmente para dançar com aquela que elas consideravam, entre elas, que não atendia os meus gostos. Só que botaram troca de casais durante a dança. E aí teve um momento que nessas trocas de casais eu fui dançar com a Tila. Dancei, mas eu estava trancado. Uhum. Não olhei. E aí quando eu fui dançar com essa minha ex, engraçado que quando ela veio me abraçar, ela antes de me abraçar me deu 3 socos no peito. Ela falou, garota, o que eu fiz? Ela, você tá em cima da minha amiga e agora vem para os meus braços? É o que amiga? Ela foi e mostrou a Tila. Aí eu olhei, foi a primeira vez que eu olhei de verdade para a Tila. Foi bonita, ganhei mais 2 socos. E aí, depois desse momento de dança, eu comecei a reparar o seguinte, eu tinha levado a Tila no salão para poder se arrumar, não tinha reparado nela. Já tinha conversado com ela 2 vezes sentado à mesa sozinhos, não tinha reparado. E já tinha ido conversar com ela à beira da piscina de lá do salão e não tinha reparado. A partir daquele momento foi que eu reparei. Fim da festa, nós fomos conversar.
Iniciamos ali. Ela me deu o telefone, aliás, ela não tinha telefone, eu dei para ela o meu telefone do trabalho. Eu trabalhava num jornal, isso num sábado. Fomos dormir na mesma casa, que era a casa da avó das meninas. Pela manhã, eu acabei fazendo uma coisa que eu sempre gostei de fazer antes, que era ver a menina sem produção na manhã seguinte. E com ela foi natural. Eu vi Tila sem produção no primeiro dia que eu a conheci, sem planejar. Sim. E ela não sabia voltar para casa, voltamos juntos no mesmo ônibus, eu dando a guia para ela. E aí, deixei o telefone, fui trabalhar no domingo, eu estava de serviço. Tila nada de me ligar. Domingo à noite eu chego em casa, já tinha voltado para casa dos meus pais. Falei, Deus, me perdoa, porque mais uma vez eu não consegui segurar minha onda. Bastou aparecer uma mulher bonita que eu cedi. Não consegui. Fui pedir perdão a Deus. Na segunda-feira a Tila me liga. Aniversário do irmão dela no sábado seguinte. E aí, no sábado seguinte, lá fui eu conhecer a família dela. Foi até engraçado que ela chegou para a mãe dela e falou assim, mãe, aqui meu amigo. A mãe dela olhou para mim e falou o seguinte, amigo, sei, Não dá para enganar a mãe. Não. Gente, vocês aí não tentem enganar a mãe de vocês. Não funciona, tá? Não funciona mesmo. Ela pode até ficar quietinha, mas não dá para enganar a mãe. E nesse tempo, quando a gente começou esse namoro, a Tila começou a pedir sinais a Deus. Olha só que engraçado. Ela falava o seguinte, Deus, se for o Rogério, ele vai vir com a camisa branca. Ela morava num sítio. E eu só conseguia ir lá os sábados. Sim. Porque domingo eu trabalhava, domingo sim, domingo não. Sábado eu trabalhava só meio expediente. Então eu conseguia ir no sábado, morava a 50 quilômetros da casa dela. A gente se conheceu 50 quilômetros pro outro lado. Ou seja, a gente se conheceu a mais de 120 quilômetros de distância da casa dela, onde a gente se conheceu. Sim. Na única oportunidade que a gente teria para se conhecer. Porque logo depois que a gente se conheceu, ela parou de trabalhar com essa minha ex. Ou seja, se separaram de novo. Foram trabalhar juntas só para poder a gente se conhecer. E aí a Tila falava assim, se for Deus, ele hoje, ele vai vir com aquele tênis. Vai vir com a calça assim, vai vir de bermuda. A Tila fez esse nível de teste com Deus. Nossa! Durante os primeiros 4 meses, ela não gostava de mim. Ela gostava de mim como amigo, não como homem. E como ela morava num sítio, ela passava a semana na casa do pastor dela. E ela conversava muito com o pastor e falava o seguinte, eu vou terminar. E o pastor e a esposa do pastor falavam assim para ela, Tila, você orou, não orou? Espera para ver qual é a resposta de Deus. Vai que é ele. Vamos lá. Eu mudei por conta dela, eu falei que eu mudei antes. Mudou antes? Se eu não mudo antes, Deus ia me dar ela? Não. A gente tem que mudar primeiro para depois a gente pedir a Deus. Primeiro fazer a nossa parte. Eu primeiro fiz a minha parte. Eu reconheci os meus erros, não em função de uma garota, mas em função de um relacionamento. Qual? Eu e Deus. E isso é muito importante tu citar, né? Porque, principalmente para as pessoas que estão nos escutando e que agora estão se sentindo solitárias, estão à procura de ter um relacionamento, né? Fazer essa autoanálise e conversar com Deus, né? Foi o que eu fiz. E aí, depois que eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Nossa, eu queria ter ela aqui para estar junto, contando a história de vocês também. Um dia ela vai estar contigo. Já está combinado isso contigo. Sim, verdade. E aí, quando a gente estava com quase 4 meses, faltava 15 dias para 4 meses de namoro, a priminha dela foi com a gente ao cinema e ela falou assim para mim, Rogério, faz a Tila gostar de você. Eu gosto tanto de você. Faz ela gostar de você. A priminha dela tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Eu olhei assim, pode deixar, vou fazer isso. Carioca, né? Marrento pra caramba. Eu vou fazer isso. E aí, eu fui conversando com a Tila. Falei assim pra ela, estranho. Estou contigo há quase 4 meses e você ainda não gosta de mim, não está apaixonada por mim. Ela, não estou mesmo. Nossa, franca ela é. Franca. Eu falei, olha só, na minha opinião, você já me ama. Ela, você quer saber mais do que eu? Eu falei, quero. E vou botar a prova.
E falei para ela, vou fazer contigo uma coisa que eu sou totalmente contra. Vou dar um tempo. 15 dias sem a gente se ver, sem a gente se falar. Ao final de 15 dias eu vou voltar aqui na tua casa. Se quando você me receber, você não pronunciar a frase eu te amo, acabou pra gente. Só continuaremos se você falar eu te amo. Se você falar eu gosto de você, não vai dar. Ela, pode fazer, eu gosto de você, agora te amar não te amo. Falei, tudo bem. Ficamos 15 dias sem nos vermos. Corajoso, hein? Olha. Porque eu acho que a gente não deve mendigar Com relacionamento. certeza. Com certeza. Não se mendiga, amor. Mas hoje em dia as pessoas elas estão doentes por conta, né, da dependência emocional. Mas não podemos ser assim. Não. O amor tem que ser mão dupla. Não existe amor de mão única. Não existe relacionamento de mão única. Tem que ser mão dupla. Se ele não for mão dupla, não serve. No livro a gente fala sobre isso. Tem que ser mão dupla. Desculpa eu te perguntar, mas qual era a tua idade na época? Eu tinha 25 anos. Já tinha maturidade, né? Porque desde criança eu aconselhava meus casais de amigos. Lembra que eu sou escritor? Sim. E na minha adolescência eu escrevi muitas cartas de amor. Porque eu sou poeta também. Eu escrevia meus poemas. Olha, que lindo. Agora tu fez eu lembrar uma coisa que eu me lembrei. Eu vou agora participar como coautora da 4ª edição do livro Mulheres de Impacto, contando a história do podcast, como surgiu o podcast Deus Prosperar. Porém, outro dia o Senhor fez eu me lembrar. A minha infância toda, na 2ª série, eu sempre não, assim, eu sempre tive notas ótimas na escola, mas português era a maior dificuldade. Troca de letra. E o que me salvava na nota era a redação. Então, na 2ª série, eu escrevi um livro à mão, manual mesmo, era a vida dos beija-flores. O título desse livro, participei de uma feira do livro, apresentando esse livro na escola. E até os 15 anos, eu fazia poesia, escrevia canções, eu cantava. Meus colegas, na hora do recreio, era uma cantoria, eu na sala de aula, apresentações, era eu cantando. E eu realmente tinha um caderninho, eu amava estar na biblioteca, eu até, né, entre tantas coisas que a gente quer ser quando adolescente, eu cheguei a pensar em trabalhar na biblioteca só para estar entre meios livros, né? Isso mostra que você tinha muito amor para dar já. Só que, sabe que eu não me dei conta que aos 16 anos foi meu primeiro relacionamento? E a partir dali foi enterrado isso. E agora o Senhor trouxe novamente, sabe? É muito especial. Eu, por volta dos 13, 14 anos, eu ganhei um concurso de redação no Rio de Janeiro. Entre as escolas estaduais, o título do meu poema era Solidão de um Ratinho. E aí eu estudava no Colégio Estadual Visconde Cairu, no Meia. Aí veio a secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Vieram mais pessoas com ela para o evento e eu não sabia que eu tinha ganhado. Olha, que... Aí quando chegou lá no teatro da escola, meus professores falaram para mim, Rogério, você vai subir lá e vai ler esse é o poema Solidão de Ratinho e qualquer outro que você quiser. E quantas coisas acontecem, né, às vezes na vida da gente que faz esse movimento de a gente colocar essa criatividade, esse sonho, esse talento dentro de uma caixinha. E tu sabe que eu tenho várias amigas vindo me procurar para declarar, olha, eu tenho vontade de contar minha história num livro, eu tenho vontade de contar minha história num livro. Então, eu acho que, assim como no podcast Deus quis que eu desse voz às pessoas e seus testemunhos, eu acho que ele está trilhando esse caminho também agora, retomou no meu coração, né, essa vontade de escrever. Porque Deus, para superar, é superar todas as barreiras que nós temos. Exatamente. E nessa parte que eu fui aprendendo esse momento com a Tila, eu fui aprendendo a outra parte que eu não conhecia. Porque lembra que até então eu não me firmava em relacionamentos. Foi o primeiro relacionamento onde eu realmente tive que me firmar. Uhum. Antes dela eu tive 2 relacionamentos de 3 anos. Nossa, sim. Para você ter uma ideia de como era antes. Uhum. Eu realmente precisava mudar. Precisava. E não foi por conta dela.
foi porque eu entendi que eu não estava agradando a Deus e nem a mim. Aquilo que eu estava sendo não me agradava quando eu olhava para Deus. Eu falava assim, eu não estou retribuindo. E não era uma mulher, era Deus. E eu costumo dizer o seguinte, o que nos gera verdadeiramente a fidelidade é a forma que a gente olha para nós e para o nosso relacionamento com Deus. Sim. Nós já tratamos muitos casais que se amavam de verdade, que não deixaram nenhuma dúvida do amor que eles tinham um pelo outro, mas que mesmo assim traíam. Faltava o quê? Esse outro ponto. Que olhar que não é só para você que eu tenho que responder. Não é só para o meu cônjuge que eu tenho que responder. Eu tenho que responder para todas as outras pessoas que são importantíssimas para mim. Eu mesmo e Deus. Sim. A partir do momento que eu me conscientizo disso, eu começo a lembrar o seguinte. Às vezes os amigos nas más influências falam assim, cara, não tem ninguém vendo, mas tem sempre dois vendo. Eu e Deus. Onde eu vou me esconder de mim mesmo? Onde eu vou me esconder de Deus? Não existe esse lugar. Então eu tenho que lembrar o tempo todo disso. E essa questão da infidelidade também é algo que tira a paz da pessoa, né? E isso vem lá de trás, tá? Uhum. Quando a gente começa a ver lá na infância que as pessoas não são honestas com a gente na nossa família, e aí é a hora que eu falo para os pais, olha, se você prometeu, procure fazer. Não faça promessas falsas para o seu filho, senão você vai botar uma pessoa mentirosa e enganosa na vida, tá? Pais, atenção com isso. E isso influencia nesses relacionamentos. Uhum. Crianças que nascem e crescem em lares mentirosos, onde a mentira prolifera, têm muito mais tendência à traição. Porque elas encaram a mentira como uma coisa natural. Sim. E aí não aprende a ser fiel a ela mesma e a Deus. E aí, voltando na questão com a Tila... Tô curiosa. Passou os 15 dias e aí... Depois de 15 dias, eu voltei lá na casa dela. Engraçado que eu fiquei 15 dias sem raspar a barba. Voltei barbudo na casa dela. Sério que tu fez isso? Cheguei lá assim, cheguei lá barbudão. Aí o sítio que ela morava ficava numa subidinha. A irmã dela me viu primeiro. A irmã dela gritou, Tila, Rogério chegou, Rogério chegou. A Tila largou o que ela estava fazendo, que eu nem lembro mais o que era. Correu ao meu encontro, me deu um abraço e falou o seguinte, você estava certo, eu te amo, mas vai lá tirar essa barba agora. E aí, a partir daí, já tem 30 anos essa fase que isso aconteceu. Em que momento foi que você foi convidada a ministrar, então, na igreja, a casais? Foi natural. Eu era professor de escola bíblica. E aí eu dava aula para os adolescentes. Conforme os adolescentes iam iniciando os seus namoros, iam me pedindo conselhos. Uhum. E aí eu comecei pelos adolescentes, esses adolescentes acabaram casando. E aí a minha cunhada também começou a ter problema no casamento dela. Uhum. E eu comecei a aconselhar a minha cunhada, que era mais próxima de mim. Inclusive, no prefácio do livro, eu cito o nome dela. Ana, beijão para você. Você sabe que você foi uma das responsáveis por esse livro. E aí comecei a ver que eu podia ajudar pessoas assim. Conversando com elas sobre a minha experiência de vida, conversando com elas sobre o que eu observava na natureza do relacionamento dos animais e fazendo-as enxergar como era o relacionamento delas em casa, para fazê-las ver o seguinte, relacionamento, ele é como uma fábrica, as engrenagens têm que se encaixar. Mas as engrenagens não vêm do mesmo lado, vem uma de cada lado diferente da outra e tem que se encaixar no meio. Uhum. Então o relacionamento é isso. Pessoas que vêm de diferentes escolas de vida, com diferentes costumes, que têm que se adaptar um ao outro para funcionar. Quando a gente vê as engrenagens, elas não são necessariamente do mesmo tamanho. Sim. Podem ser de tamanhos diferentes, mas o encaixe delas tem que ser o mesmo. Uhum. Então, todo relacionamento é importante que na fase de namoro as pessoas veem se existe esse encaixe. Se os meus defeitos e qualidades se encaixam com os defeitos e qualidades da pessoa com quem a gente está se relacionando. Mas a gente não pode se deixar cegar pela paixão. A paixão é um sentimento que cega. Sim.
O amor abre os olhos, a paixão cega. Exatamente. Mas uma das coisas que eu também acho importante no relacionamento é a pessoa entender qual é o lugar dela nesse relacionamento. E isso a gente aprende na infância. Esse primeiro aprendizado de qual é o meu lugar é lá atrás na família. Porque nessa distorção, né, do feminismo, né, da mulher empoderada. Então, assim, eu mesmo, né, meus pais fizeram esse ano 60 anos de casado. Benção. É uma benção. E a minha mãe, ela me criou para o casamento mesmo, sabe? Ela a vida toda foi me ensinar a tomar conta de uma casa, né? Customizar as coisas, economizar as coisas, cuidar da casa, cuidar de marido, fazer doce, enfim. Eu tive um mini mercado com a minha mãe, a gente fazia tortas para fora, então, assim, fazer pão, fazer massa, assim... Ela programou para mim, idealizou para mim que eu ia ser dona de casa, ter meus filhos, quem sabe trabalhar com ela no ateliê de costura e ser professora. E eu fui cair no mundo da logística. As funções tradicionais da mulher. Mas como as minhas questões da minha gestação, onde a minha mãe foi posta para fora de casa, meu pai não me assumiu, então eu tinha assim dentro de mim e dominando sobre a minha vida o espírito da independência. É bom a pessoa ser independente? Mas outra coisa é eu percebi isso, né? Ela ser dominada pelo espírito da independência. Porque quando tu é dominado pelo espírito da independência, eu sou eu por eu. A gente fala sobre isso no livro. O casal ele tem que ser interdependente. Uhum. Porque se não houver uma relação de interdependência, um dos dois vai ficar sobrecarregado ou não haverá um encaixe. Você não vai valorizar. Por isso que o título do livro é Quanto Vale o Seu Relacionamento. Outra situação que aconteceu comigo foi o fato de eu por muitos anos ser mãe solo e eu não tinha paciência para lidar com os problemas tradicionais de uma adolescente, né? Eu explodia com a minha filha, porque eu já vinha de uma sobrecarga de responsabilidade sozinha, como mãe solo, e eu acreditava que eu substituía o espaço do pai, e isso não existe. Lê do engano. Não existe. Não. Né? Então, assim, além de eu ter essa sobrecarga, na minha consciência, eu queria substituir um lugar que não é meu. Né? E isso teve consequências. Então, assim, teve todo um trabalho de eu entender qual é o meu lugar. E quando eu me abri novamente para um novo relacionamento, e o Alexandre falava pra gente assim, é nós. E eu ia me referir às coisas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, sabe? E ele falava, não amor, é nós. Nossa, foram infinitas as vezes que ele falava pra mim. Ele me pegava na mão, parava, amor, é nós. Porque eu era um hábito, eu. É importantíssimo isso que você falou, Salza. Porque logo o primeiro exemplo que a gente tem na Bíblia sobre casal é o quê? 2 em uma só carne. Uhum. Então a gente costuma dizer o seguinte, o trabalho de interdependência, ele tem que se refletir também nas contas, nas finanças do casal. Não existe dinheiro do homem. Uhum. Não existe isso. Tudo que é do homem é da família. Uhum. Então quando a gente começa esse trabalho de interdependência, a gente começa a ver o seguinte, eu dependo de você, você depende de mim, e eu te valorizo porque você é minha metade. Você vale exatamente a metade de mim, e eu valho exatamente a sua metade. O seu relacionamento tem que valer metade do que você é. E não estou falando de bens materiais, eu estou falando de você como um todo. Uhum. Porque tudo que eu tenho é acessório, mas o que eu sou, o que eu me valorizo, tem que ser metade de você. Porque eu não sou uma pessoa a mais. Eu sou 2 em 1 a partir do relacionamento.
Então, tudo que eu fizer por mim, eu tenho que fazer pensando em você também. Às vezes a tia fala assim, Roger, o seu carro, eu falo, repete, por favor, o nosso carro. O seu apartamento, repete, por favor, o nosso. Repete, por favor, o nosso dinheiro. Isso é um exercício diário, porque, infelizmente, as mulheres vieram, em sua maioria, de famílias que consideravam que o dinheiro era do homem, que a mulher tinha que pedir as coisas ao homem. Na verdade, não é pedir, é entrar num consenso. O homem entra num consenso com a mulher para gastar o dinheiro, que não importa qual é a fonte, se é ele ou se é a mulher que trouxe, e a mulher entra num consenso com o homem pelo mesmo motivo, para gastar. Porque o dinheiro é do casal. Porque quando tiver o aperto, os dois vão passar necessidade juntos. E essa questão financeira a gente vê como aí líder, né? Sim. Na questão da separação dos casais. Porque quando tá tudo bem, né? O dinheiro acaba sendo fonte. Porque muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas amam mais o dinheiro do que o cônjuge. E como é difícil, porque assim, às vezes a pessoa, ela é tão pobre que ela só tem o dinheiro. Essa frase é linda. Ela só tão tem pobre dinheiro. que tudo que ela tem é dinheiro. É o dinheiro. E aí, quando a gente continua nessa sequência de relacionamento, a Tila foi criada para servir ao homem. Eu também. E eu falei para ela o seguinte, eu não aceito casar com uma mulher nula. Você não vai ser nula para mim. Eu não aceitava. Minha mãe me criou dessa maneira, né? Junção de cabeças. Mas até assim, eu hoje agradeço a minha mãe. E meu marido agradece muito também. Porque eu conservo o hábito, né, de servir a mesa, de servir o prato dele. Mas não era nesse sentido, eu sinto não. Alegria em fazer isso. Mas não era nesse sentido. Era no sentido de tudo que você falar eu não posso questionar. Eu dizia, não, nós vamos resolver juntos. Não, mas isso Você comigo... não é minha serva. Comigo não ia acontecer, porque nós somos servos um do outro. Verdade. Eu acho que eu saí da barriga da minha mãe questionando as coisas. A Tila foi criada para não questionar. E aí, nessa questão, a gente vê o seguinte, Deus fez os papéis do homem e da mulher bem diferentes e complementares. Sim. Nós somos complementares, porém somos diferentes. O homem, ele pode ajudar a mulher nas funções dela, mas não pode substituí-la. A mulher pode ajudar o homem nas funções dele, mas não pode substituí-lo. Eu costumo dizer que a responsabilidade do sustento do lar é do homem. A mulher é uma ajudadora. Sim. Ela não pode carregar esse peso. Nós homens temos como carregar o peso da gravidez de vocês? Não. Mas nós podemos ser um ajudante de vocês. Sim. Então é a mesma coisa. A função que é de um, o outro tem que ajudar, mas não assumir, não substituir. Eu sou um defensor pleno de pessoas diferentes, gêneros diferentes, missões diferentes, porém objetivo comum. O grande barato é isso. O objetivo do casal tem que ser o mesmo, que é a família. Olhar para o mesmo lado, caminhar, né? Caminhar juntos. Caminhar juntos, né? Porque se caminharem separado, não vão chegar a lugar nenhum, porque um vai puxar o outro, vai puxar e não vai sair do lugar. É caminhar na mesma direção. Mas falando é tão bonito, né? Mas na prática, na sua maioria... Ninguém consegue sozinho. Por isso é que a gente precisa de ajuda. É nessa hora que chegam as literaturas, chegam os conselheiros de casais, chegam os pastores, as pregações, os professores de escola bíblica, que quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê isso desde o início, que Deus não criou um para se sobrepor ao outro. O cabeça da família é o homem. E isso não está errado e não diz nada em relação ao machismo. Porque a gente olha, por exemplo, numa guerra. O cabeça é o que aparece primeiro na guerra. O que acontece com o que aparece primeiro? Está sujeito a levar todos os tiros. Então, ser o cabeça é ser o líder da família, não é ser o dono. Cabeça pode mandar seu coração parar agora? Não, jamais. Pode mandar seu rim parar? Não. Então a cabeça não manda no corpo. Ela lidera. Então, quando o homem é o cabeça da família, o que a Bíblia quer dizer é o seguinte, é que ele é o líder. Ele tem que ser o que vai à frente, o que aparece primeiro, o que olha o caminho a seguir, o que protege a família, o que se expõe mais externamente. A mulher não tem que se expor externamente para problemas com vizinhos, com família, com nada disso. O homem ele tem a obrigação natural de defender a sua família, inclusive dos seus. E é uma questão polêmica, né? Teve até um reality
né? Com as sogras, não sei se tu... Não, acabei não assistindo. Eu assisti o reality com as sogras e é polêmico. E não né? deveria ser. Não deveria. Porque é função natural. Homens, vocês são cabeça para serem líderes, para apanhar primeiro. As pedradas têm que pegar primeiro em vocês. A pedrada tem que pegar primeiro em nós homens, não na nossa família. Cristo nos protegeu com o próprio corpo. Nós homens temos que proteger as nossas famílias com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida. Por isso que quando a gente olha lá pela antropologia, a gente olha para a história da sociedade, o homem era quem sempre saía à guerra. Saía à caça, saía à guerra, saía para as missões mais perigosas. E a mulher ficava ali no clã, protegida. Então aquilo ali mostra naturalmente quais são as funções de cada um. A mulher ali junto com os filhos e o homem saindo para prover a defesa do lar e o sustento do lar. A vida moderna, Salza, ela desmantelou as famílias quando ela obrigou vocês a saírem para o trabalho. Sim. Porque agora quem cria os seus filhos? Entende? As mães perderam o direito de criar os seus filhos quando elas resolveram brigar para ter uma obrigação que antes para elas era um direito. A mulher não tem a obrigação de trabalhar. A mulher tem o direito de trabalhar, mas não a obrigação. Essa obrigação é do homem. A mulher, às vezes, quando ela tem a condição de ajudar, ela sai para ajudar. Mas isso se tornou um lugar tão comum que acabou afetando vários outros pontos e as gerações que começaram a nascer a partir do momento que a mulher foi mais incluída no mercado externo de trabalho. Verdade. E eu não consegui vislumbrar vantagem nenhuma para a mulher nisso. Reduz o ganho do homem, porque você aumenta a concorrência, e aí entra a lei da oferta e da procura, e o abandono dos filhos em casa, nas mãos de uma babá que você nem sempre sabe como é a criação dela, qual é a visão que ela tem de mundo. O que ela está ensinando para os seus filhos na sua ausência. Entende? Os filhos hoje, em sua maioria, não são mais criados pelas mães. São criados pelas vós, para quem não tem dinheiro para babar, e por uma babá, para quem tem o dinheiro para poder pagar. E quem menos tem contato são as mães, ou os pais. A gente olha muitos filmes lá em casa, analisa muitos filmes. E a gente viu um filme de uma menina que, na sua adolescência, quando ela foi falar para a mãe que ela ia, se não me engano, entrar para uma faculdade, estava falando do namorado dela, a mãe falou assim, mas você? Ela, mãe, você não me conhece, não sabe nada da minha vida. Você não estava aqui quando eu menstruei a primeira vez. Você não estava aqui quando eu dei meu primeiro beijo, quando eu perdi minha virgindade, quando isso. Onde você estava? A mãe, eu estava trabalhando. Ela falou assim, olha só, eu não estou te condenando, mas estou dizendo o seguinte, você não foi minha mãe. E apontou para a babá e falou, minha mãe foi ela. Era ela que estava comigo, foi ela que me criou. Porque quando a gente desmantela esse papel original da família, é isso que acontece. E como é que você vai passar os seus valores familiares para aquele que você não cria? A gente deixa os nossos filhos serem criados pelo mundo. E o que a gente vê quando acontece isso? Gerações cada vez menos preparadas para relacionamentos. Porque elas não têm aquele relacionamento original que é com a família. Por isso que quando a gente aconselha, a gente faz a pessoa voltar primeiro nos seus relacionamentos familiares. Porque é ali que você vai aprender o que é uma família. Porque quando você se relaciona num casamento, você está se relacionando para construir o quê? Uma família. Só que como é que você vai construir algo se você esqueceu o que é aquilo? Se você não sabe o que é aquilo? Então é importante você voltar lá, entender o que é família, lembrar que os primeiros relacionamentos que você aprendeu são ali. Sim. Para depois, com aquele aprendizado, você se relacionar com uma outra pessoa para construir algo semelhante, que é uma família. Por isso que a gente fala o seguinte, o seu relacionamento ele tem exatamente o valor da sua família. Qual é o valor de uma mãe e de um pai para uma criança que não sabe prover o próprio alimento, que não sabe prover a própria higiene? É tudo. É tudo. Então, se eu não considero que o meu relacionamento é tudo para mim, é tudo que Deus me deu, porque ali é minha família, eu ainda não estou pronto para o relacionamento. É importante entender que esse é o valor. Casamento não é algo descartável. Não é aquela questão de, a gente casa agora, se não der certo, separa, mas não vamos nos preocupar. Não é assim.
A gente sabe que tem relacionamentos que, se a pessoa for, podem até significar risco de vida para a pessoa. Sim. E não é desses que eu estou falando. Eu estou falando previamente. Uhum. O nosso trabalho com um livro é preparar para que não chegue nisso. A gente procura trabalhar isso. Por isso que a gente fala primeiro do namoro ao casamento. Ah, por isso o subtítulo, né? Por isso o subtítulo. Porque a gente tem que julgar primeiro no namoro. Porque se uma menina e um menino tiverem os seus relacionamentos acompanhados pelos seus pais, os pais vão ajudar a identificar os erros ali. E vão ajudar a falar, menina, esse menino não serve para você. Menino, essa menina não serve para você. Mas então, eu vivi isso. Mas como é que era o seu relacionamento com a sua mãe? Era de total confiança? Tudo influencia. Porque quando os seus pais são heróis para você, você os ouve. Eu não dava ouvidos à minha mãe. Você não a tinha como sua heroína. Uhum. Olha como é que todo o nosso relacionamento, desde lá, influencia no todo que vem depois. O meu filho, quando ele começou cada relacionamento dele, ele chegava para mim e falava, pai, vou namorar essa menina, o que você acha? E a gente conversava. Quando o Rodrigo foi casar, ele não morava mais com a gente. Ele estava na AMAN, lá em Resende, Academia Militar das Agulhas Negras. E ele começou a namorar a Gabi. E aí ele falou, pai, eu preciso que você conheça ela. Eu preciso do aval de vocês. E eu e Tila fomos lá em Resende para conhecer a menina. Ele apresentou ela para a gente. E depois ele perguntou para a gente, o que vocês acharam? Aí a gente falou, a gente aprova. Resumindo, a gente aprova. Resultado, o Rodrigo está casado, já me deu 2 netos. Olha. Porque ele tinha os pais como heróis. Uhum. E ele tem um bom casamento. E a menina se dá super bem com a gente, até o ponto que ela nos chama de pais. A minha nora me chama de pai e chama a Tila de mãe. E como que a gente faz, Rogério, para a gente resgatar isso? Primeira coisa que eu digo, procure ajuda de um terapeuta de casais, preferencialmente cristão. Uhum. Por que preferencialmente cristão? Alguém que entende o valor da família que Deus dá. Porque a pessoa tem que entender que a família vale. A família não é descartável. Divórcio e separação são em último caso, não são o primeiro. Uhum. E o que a gente mais vê hoje, até o novo Código Civil, é facilitar isso. Mas pensa o seguinte, conforme a gente falou, são 2 numa só carne. A partir do momento que eu casei, a Tila é parte de mim. Se eu quebrar um braço, eu vou jogar o braço fora ou vou cuidar dele? Vou procurar restaurar o que está quebrado. Restaurar, não é? Com certeza. Quando eu fico doente de um membro, eu vou procurar tratar aquele membro ou vou descartá-lo? É parte de mim. Uhum. Aí fala assim, mas você nem sempre consegue tratar assim. Tem vezes que a gente é obrigado a decepar um braço. Jogar fora. Mas isso aí não é a regra. A regra é recuperar. Uhum. A amputação é em último caso. Uhum. O divórcio é uma amputação. Primeiro a gente tem que procurar tratar. Quando esgotarem-se todos os recursos de tratamento, e mesmo depois que você tratou, que você deu todas as chances, que você fez o que deveria fazer, aplicou todos os remédios que você teve alcance, mesmo assim você está vendo ali uma necrose, aí sim você faz a amputação. Caso contrário, não. E o que a gente vê? Ninguém quer tratar. Não. As pessoas não querem tratar os relacionamentos. Ninguém quer passar pelo processo da restauração, né? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Mas como é lindo a pessoa que se coloca, né, nesse processo. E a gente gosta de fazer gente isso. tem várias e várias e várias histórias aí de casais, né, contando essas histórias que é possível, porque com Deus é possível superar. E às vezes nem precisa muito. Uhum. Eu dirigi Uber por 6 anos. No meu carro, pelo menos 3 casamentos foram refeitos. Como assim no teu carro? Durante a viagem, casais que estavam separados foram aconselhados dentro do carro e ao final da corrida, olha que casamentos bênção. restaurados. Um deles
Eu encontrei com ele depois e realmente ele confirmou que tinha restaurado de verdade. Que lindo, Rogério. Isso é um chamado na tua vida mesmo, né? Então a gente gosta de trabalhar isso. Restauração. Porque Deus não criou o casamento para ser desfeito. Não foi para isso. Deus criou a gente, sim, passando por turbulências, sim, mas Ele nos criou para consertarmos os nossos erros. Eu gosto muito de falar do rei Davi, porque se você olhar, Davi nunca repetiu um erro. Ô cara criativo para errar. Mas cada erro que ele cometia, ele aprendia e não cometia mais. Ele procurava corrigir aquilo. Se nós seguirmos o modelo de Davi, nós vamos ter sempre erros novos, mas nunca repetiremos o mesmo erro. Porque o que cansa o casamento é a repetição do erro. Sim. É um erro que nunca se corrige. Isso é o que cansa o casamento. Erros novos, todos nós vamos cometer. Faz parte. Agora, você nunca querer corrigir aquele erro que você já identificou, isso não pode fazer parte. Identificou? Vamos tratar, vamos corrigir. Não consigo sozinho? Chama os médicos dos médicos. Quem é o médico dos médicos? É Deus. E eu costumo dar sempre o conselho seguinte. Ao final do seu dia, chame o seu cônjuge contigo e faça a sua prece agradecendo a Deus por aquele dia. Orem juntos. Por quê? Ninguém consegue orar junto se estiver brigado. Se você pega o costume de orar todo final de dia junto, você vai fazer as pazes antes porque você quer falar com Deus junto. Vai te conduzir a isso. Isso é prático. E aí tem um conselho que eu boto no meu livro, além desse, que eu digo o seguinte. Quem é a parte, biologicamente falando, mais forte, fisicamente falando? É o homem. O homem. Então, um conselho para os homens. Quando eu fiz esse trato com a Tila, a gente ainda é solteiro, tá? Quando eu chegar em casa de cabeça quente, você, mulher, abaixa a cabeça para mim e me escuta. Quando você, mulher, chegar em casa de cabeça quente, eu, homem, baixo a cabeça para você e te escuto. Aí é fácil. E quando os dois chegarem em casa de cabeça quente? Quem é o mais forte? É o homem, não é? Você acabou de falar. Então quem tem que ter força para baixar a cabeça? A mulher. O homem. Ele não é o mais forte? Ele é o mais forte. Então ele tem que ter força para baixar a cabeça. Para você ceder, você tem que ser mais forte. Entende? Baixa a cabeça primeiro, o que é mais forte. Baixar a cabeça é sinal de força. Porque eu, sabendo da minha força, eu vou falar de uma coisa que eu aprendi na luta. Eu fiz Muay Thai na minha juventude. E o que a gente aprende na luta? Você aprende a lutar para não mais brigar. Porque você não tem que provar mais nada para ninguém. Você conhece a sua força. Você não tem que entrar numa disputa. A única disputa para o lutador é no ringue, no tatame, no octógono. No restante na vida, você dá um tapa no lutador, ele não vai te revidar. Se ele tiver tido um professor de verdade, um mestre. Porque ele conhece a força dele. Exatamente. Eu escutei muito sobre essa questão de relacionamento e essas questões das brigas, de você escolher as suas guerras, né? Além de escolher as guerras... As brigas inteligentes. As brigas inteligentes. E por que eu recomendo que os homens baixem a cabeça primeiro? Porque quando a gente olha da psicologia humana, o homem ele tem uma dominância racional, a mulher tem uma dominância emocional. Então, o sentimento na mulher é mais aflorado. Em tudo. Verdade. Então, quem que você acha que quando os dois estão ali, está com o sentimento mais aflorado para poder desabafar? É a mulher. A mulher. Sempre. E a função do homem não é dar a cara a tapa? Nós não falamos isso aqui, que a função do homem não é proteger a família? Proteger a mulher, inclusive, dos seus próprios sentimentos aflorados. E aí vem a responsabilidade emocional que o homem tem para com a mulher, né? Mas o homem só vai baixar a cabeça se ele valorizar o relacionamento, tá? Aí eu volto no título. Quanto vale o seu relacionamento? Vale você deixar sua mulher desabafar contigo? Vale você sacrificar a sua razão, eu vou falar pseudo-razão, para manter o seu relacionamento por ela? Deixá-la desabafar e conversar com ela depois que ela estiver calma? Vale? Valorize o relacionamento. Valorize a pessoa que está contigo assim, nos pequenos gestos, nos pequenos momentos. E se o homem é mais forte, ele tem que ter força para baixar a cabeça. Ele não tem que disputar com a mulher. É covardia. Nós não podemos ser covardes com vocês.
Nós temos que ter força para baixar a cabeça, porque sabemos que vocês têm variantes que nós não temos, como, por exemplo, o TPM, que é uma variação emocional que as mulheres têm por motivos hormonais. Muito. E a vida de vocês vai ser sempre de dupla jornada, principalmente as mulheres que trabalham fora. O homem é jornada única. Mulher é jornada dupla, às vezes até tripla. Verdade. Então, homem tem que ter cabeça para baixar, tem que ter força para baixar a cabeça para a mulher. Quando eu digo baixar a cabeça para a mulher, não é no sentido de virar capaz da mulher. Sim. É até que a mulher esfrie a cabeça para que seja possível uma conversa amigável. Nunca discutir, no calor da emoção, a solução de uma coisa. Nunca. Mas é difícil de equilibrar isso, né? É difícil, mas com treinamento se consegue. Com força de vontade, né? Força de vontade, valorização do relacionamento. Porque, veja bem, quando a gente valoriza algo, um emprego, por exemplo, a gente não engole vários sapos do nosso chefe. Quando você como empresária, você tem aqueles seus clientes principais, você não engole sapo dos seus clientes para poder manter o relacionamento? E procura sempre alternativas, né? Por que não fazer isso no casamento? Veja bem, a gente não pede nesses conselhos nada que você já não faça. A gente só pede que esse mesmo sacrifício que a pessoa faz na vida com outras pessoas, que faça também com o cônjuge, dentro do relacionamento. Faça com seu cônjuge, faça com seu noivado, faça com seu namoro, porque o namoro é o treinamento para o casamento. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a valorizar. Lembrando sempre, somos de escolas de vida diferentes. Nunca tenho que esperar que o meu cônjuge seja igual a mim ou pense igual a mim em tudo. No máximo vai pensar parecido em várias coisas, mas igual não. Verdade. A gente não pensa igual em 2 dias diferentes. Né? Nós a gente muda de ideia toda hora. Exatamente. Coisas que eu aprovava no passado não aprovo mais hoje. E coisas que eu aprovo hoje, com certeza no futuro eu vou reprovar. Atitudes que eu tenho hoje, eu sei que eu tenho que mudar para amanhã e não sabia que tinha que mudar no passado, mas fui aprendendo. Então eu tenho o tempo todo vislumbrar isso. Qual é o valor para mim de estar casado? De ter aquela pessoa do meu lado? Qual é o valor para mim de que os meus filhos tenham papai e mamãe ali? Para que eles tenham referência do que é o papel do homem e do que é o papel da mulher. Eu tenho que pensar também na geração que eu estou criando. Na minha responsabilidade de pai. Na responsabilidade que a mulher tem de mãe. Para que aquela criança tenha referenciais corretos. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? E para o público de casa é bom saber que eu não estou falando aqui de preferências sexuais, de orientação sexual, não estou falando disso não. Estou falando da função natural que cada um tem. Porque independente de todos esses outros fatores, o nosso biofísico permanece o mesmo. As mulheres, por mais que tomem hormônios, continuam com as mesmas sensibilidades e os homens continuam com as mesmas. Independente de o que fazem com os seus corpos, com as suas escolhas de vida. Homem vai ser biologicamente homem para sempre. Mulher vai ser biologicamente mulher para sempre. Não tem outra coisa que possa mudar isso. Então, independente do tipo de relação, é bom sempre ter a referência. O que é ser homem, o que é ser mulher. E isso você só tem na família. Então, quando a gente valoriza o nosso relacionamento, não é só com o nosso cônjuge, é também com os nossos rebentos. Verdade. E às vezes a gente esquece disso. Poxa, Rogério, tu me surpreendeu, hein? Agora eu vou ter que comprar esse livro e ler ele todinho. E que tão profundo. Passa para os outros também. Não, compartilhar com todo mundo. E tu continua atualmente prestando esse serviço na igreja? Sim, atualmente na igreja tem o Ministério de Casais e tem o Ministério de Casais Jovens. Eu escolhi trabalhar com os casais jovens. Porque nós estamos trabalhando com eles a prevenção. Porque são casais que ainda não passaram por aquelas crises definitivas, não tem no meio deles ainda nenhum divórcio. A maioria das igrejas tem esse departamento aí de casais, né? Mas é um lugar a se procurar, né? E eu levo eles para dentro da minha casa, tá? A gente faz isso lá em casa, eu e Tila. Por quê? Porque a gente faz um ambiente mais aberto para eles. Para que eles possam falar o que eles quiserem. Entendi. E sem nem mesmo aquela questão de limite de palavras que vai usar. Pode usar qualquer termo, porque está na minha casa.
Entendi. Então a gente faz isso, é um grupo mais fechado, mais restrito, com mais liberdade de fala, e a gente fala coisas bem mais diferentes do que a gente fala na igreja. Por exemplo, numa das últimas reuniões, a gente falou para eles o seguinte: como que você agiria no dia em que você traísse o seu cônjuge em relação a ele? Aí todos os casais que a gente estava ali naquele dia, eram 4 casais, falaram o seguinte: cara, nunca perguntaram isso pra gente. Porque a gente sempre trata o seguinte: como é que eu vou agir em relação ao erro do outro? Mas e se eu pensar primeiro no meu primeiro erro primeiro? Aí eu falei, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai passar por tentações. Qualquer pessoa está sujeita a cometer uma traição, Salza. Basta baixar a guarda um instante. E é tão fácil você sempre apontar o dedo para o outro. Quer ver uma coisa que mais nos torna vulneráveis a trair? É não aceitar que a gente é capaz de trair. Porque você só se protege quando você sabe que você tem aquele fraco. A gente viu agora, vou fazer uma referência bem restrita sobre a guerra da Ucrânia. A Rússia se considera a toda-poderosa e achou que nunca fosse sofrer um ataque no seu norte. E a Ucrânia foi lá e atacou a Rússia pelo norte. Por quê? Porque a Rússia estava soberba em relação a isso, achando que nós somos a potência nuclear, a superpotência mundial, ninguém vai fazer isso. Ela não admitiu que ela tinha aquela fraqueza. E foi na fraqueza dela que ela foi atacada. Então, quando a gente não admite que a gente tem uma fraqueza, é ali que está a nossa maior vulnerabilidade. Quando a gente não admite que a gente corre o risco, sim, de cometer uma traição, a gente não se protege disso. A gente não se precavê, não toma as devidas precauções. Mas quando a gente entende, eu sou tão falho quanto qualquer outra pessoa para quem eu aponto o dedo, eu vou me resguardar para que eu não cometa aquela falha e vou procurar fechar aquela brecha que eu tenho ali. Então a gente fala isso para os casais. Fecha essa brecha aqui porque você corre o risco também. E aí a gente parte para o segundo ponto, que é o outro ponto que a gente trabalha, que é o perdão. A gente só é capaz de perdoar uma pessoa quando a gente admite que a gente também poderia cometer aquele erro. Porque a gente olha o mundo por nós. E a gente sempre fala o seguinte: se eu, que cresci fazendo isso, vendo aquilo outro, passei por tudo isso aqui, nunca cometi isso, eu não admito que você faça. Se eu nunca te traí, eu não admito que você me traia. Nunca vou perdoar. Será que a gente nunca vai errar? Então eu sempre falo para eles, cara, vamos trabalhar juntos para que você não exponha o seu cônjuge à tentação. Isso é bíblico. Está lá na Bíblia o apóstolo Paulo falando que o casal não se aparte a não ser por breve momento para a consagração e logo depois se reúna para que não haja brecha para o inimigo entrar. Qual foi o grande erro que aconteceu no Éden? Foi Adão deixar Eva sozinha. Sim. Quando Adão deixou Eva sozinha, a serpente teve acesso a Eva. Se Adão tivesse ali lado a lado com Eva, a serpente ia encontrar Eva sozinha e vulnerável? Não. Então a gente pode dizer o seguinte: numa traição, vejam bem, não é sempre, toda regra tem exceção, mas numa traição, geralmente, o casal é culpado. Não é só a parte que traiu. Porque que polêmico isso, hein? É polêmico. Mas na maioria das vezes o casal é culpado. Porque principalmente vocês, mulheres, só buscam fora o que vocês não têm em casa. O homem é animalesco. O homem tem aquela, vou mostrar para a sociedade que eu sou tal. Ele está pensando no casal, está pensando na sociedade. Se ele pensar mais no casal, ele vai pensar o seguinte, tá? Eu sou animalesco, mas a fidelidade é uma opção que eu fiz. Ninguém me obrigou. Eu casei porque eu considerei que estava apto a ter uma única mulher. E a mulher, se ela não tiver falta em casa, e isso é na maioria das vezes, não é sempre, tá? Se não faltar o afeto em casa, se não faltar a valorização em casa, a mulher não busca fora. Então, na maioria dos casais que a gente tratou que houve traição, nós identificamos que a culpa foi dos dois. E eles admitiram? Eles tiveram esse entendimento, não? A gente não aponta direto, a gente faz eles concluírem. A gente conduz a interpretação. Entendi. Então, é importantíssimo a gente entender isso e admitir a nossa falha. Porque é fácil apontar o dedo. Mas existe até uma brincadeira que diz o seguinte: se eu aponto o dedo para você, olha quantos estão apontando para mim.
a maioria está apontando para mim. É desse jeito. E me conta, Rogério, onde que a gente consegue adquirir o teu livro? O meu livro, ele vai estar no link aqui embaixo. Ele está na Amazon, tá? Quanto vale seu relacionamento, do namoro ao casamento. Por enquanto ele está disponível como e-book, mas em breve a gente pretende colocar de volta nas livrarias físicas e nas igrejas que quiserem distribuir também. Olha. Mas por enquanto é via e-book. Tá. No site da Amazon. E qual é a igreja que as pessoas te encontram, né? Casais que estão escutando agora e querem fazer, né, participar e tratar o seu casamento, seu relacionamento. Atualmente eu sou membro da primeira Igreja Batista no Jockey de Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo. E pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, no contato que está aqui do Instagram, se mandar mensagem também a gente vai responder. Olha! Estamos trabalhando também lá junto com o casal Ana Paula e Ronaldo, que são responsáveis pelo Ministério de Casais como um todo, e Rogério e Tila, que trabalham os casais jovens. Ministério do pastor Neviton Matos. É uma igreja que está fazendo agora 1 ano de emancipada, foi congregação por 23 anos, e no ano passado a gente conseguiu a nossa emancipação, fizemos o nosso concílio. Igreja Batista, ela é interessante que ela não escolhe por si só, ela precisa ser aprovada por um pool de igrejas para ela se tornar uma igreja. E o nosso concílio é semelhante ao concílio de um pastor, de um padre. A igreja responde questões bíblicas. E a gente foi aprovado no ano passado, em julho do ano passado. E agora, em dia 17 e 18 de julho, a gente vai estar comemorando nosso primeiro aniversário também. Olha, que lindo! Avenida dos Estados, 38, Jockey de Itaparica, em Vila Velha. E fica aí o endereço, né, registrado. Quem quiser tratar o seu relacionamento, pode fazer o contato contigo, então, via Instagram. Pode. E pode também procurar a tua igreja. Sim. É isso? E eu recomendo fortemente que leia o livro. Leia o livro, Quanto Vale o Seu Relacionamento. Porque aqui a gente não fala tudo que está no livro. Claro que não. A gente vai entregar todas. Não, pode entregar o pulo do gato, né? Eu te passei 12 páginas dele. Só para poder você ficar com esse gostinho. É um livro rápido, tá? São só 100 páginas. É um livro curto. Mas eu quero te dar o gostinho para você. Mas ele pelo pouco que a gente conversou aqui, ele pode ser um livro curto, mas ele é de uma profundidade, assim, né? Que realmente trata, cura, explica muita coisa. Eu sou muito direto quando eu falo. Quando eu comecei a dar aula, os meus tempos de 45 minutos, eu dava as aulas em 20, 25 minutos. E eu tive que aprender a estender o tempo. As minhas primeiras pregações, eu não chegava a 10 minutos. E aí eu fui instruído na época. Cara, uma pregação tem que ter no mínimo 25 minutos e um máximo de 50 minutos. Então eu tive que pegar os 10 minutos iniciais e aprender a esticar. Aprofundar. E curiosamente, todo o conteúdo que eu dava, que eu dou nos 30 minutos, eu consigo passar nos mesmos 10 minutos. Na minha sala era a mesma coisa. O conteúdo que eu dava de 45 minutos, eu conseguia dar nos 25 minutos. Porque eu sou muito direto nas coisas que eu falo, quando eu estou falando as coisas. Mas eu acho que isso é importante, a pessoa ser autêntica, a pessoa ser transparente, a pessoa ser direta, né? E também ter a simplicidade. Porque às vezes a pessoa é cheia de firula, né? Quer falar bonito, mas quem está escutando não está entendendo o bulufo, né? Então, o quanto é importante a humildade, a simplicidade e essa tratativa, assim, direta e reta. Sim. Né? Porque Deus age assim com a gente. E Jesus, se você for ver a caminhada dele, né? Foi uma caminhada de simplicidade. Muito. Totalmente. Totalmente na simplicidade, né? Tem uma coisa que eu não falei aqui ainda. Fala. Nesses 30 anos de relacionamentos que nós já temos, incluindo o namoro, sabe quantas vezes nós brigamos? Fiquei curiosa. 0. Nunca brigamos. Não é possível. Nunca brigamos. Porque eu vou chamar a Tila aqui no story, vou pedir ela gravar um Chama story. Minha cunhada também. Pessoas que conviveram com a gente, que você vai pegar lá no meu Instagram, pode pegar meus contatos lá, ver se algum deles alguma vez testemunhou uma briga nossa.
É interessante que no início da vida, nos primeiros 7 anos de casado, eu morava em cima da minha mãe. Uma vez na igreja, falando sobre isso, nós falamos que nunca brigamos. Minha mãe falou, não existe casal que nunca brigou. Casal que nunca brigou vai partir um queijo no céu. Pode dizer que vocês nunca brigaram. Eu falei, mãe, nós moramos 7 anos em cima da sua casa. Depois, quando meu pai faleceu, você morou alguns anos também dentro da nossa casa. Você foi testemunha. Quantas brigas nossas você assistiu? Ela, vocês não brigavam na minha frente. Eu falei, nem longe de você. Procure uma testemunha de uma briga nossa. Graças a Deus, Salsa. Graças a Deus mesmo. 30 anos, nunca brigamos. Graças a Deus mesmo. Porque a gente colocou em prática aquele negócio. Ela de cabeça quente, eu baixo. Eu de cabeça quente, ela baixa. Nós dois, eu baixo. Fica a dica. Né? É difícil. Mas eu cumpro isso. Eu cumpro isso. E É aprendi difícil. isso com os animais, tá? Aham. O leão age assim com a leoa. O leão, ele baixa a cabeça quando a leoa está nervosa. E ele é muito mais forte. É. Mas eu vejo também que toda a tua conduta, né, além da tua vivência, da tua experiência, ela é baseada naquilo que Deus espera do homem, né? Eu sou mais falha do que Davi, tá? Uhum. Quem tá me vendo aí não pensa que tá diante de alguém que não erra, que é santinho, não, tá? Eu sou pior do que Davi. Justamente Mas esse eu livro. conheço os meus erros. Mas é que eu vejo, Deus, ele usa tudo o que acontece com a Ele gente. trabalha nas nossas falhas. Ele trabalha nas nossas falhas e ele nos restaura, e as nossas histórias vêm edificar a vida de tantas pessoas que estão passando às vezes por uma dificuldade e não estão encontrando a saída, Uhum. né? E é importante deixar claro para as pessoas que é possível viver uma briga, um casamento sem brigas, sim. Eu vivo um. É possível. Eu assim, lá em casa, eu tenho pequenas brigas, que é a questão do controle, a questão do carregador do celular, que eu tô sempre pegando, não encontro o meu, né? E Uhum. pego dele, e assim, brigas bem bobas, né? Vamos entender. Mas quando Existe eu uma briga de vejo, mão única? quando eu vejo o meu marido assim, que nem tu disse, né? Mais tenso, mais... Hoje eu sei identificar isso. No início eu não sabia. No início eu achava que era comigo. Hoje eu sei identificar quando ele realmente está com diversos afazeres, demandas de trabalho e que ele se fecha. Eu deixo ele lá no cantinho dele. Você o trata. Passo o cafezinho dele, entrego lá o cafezinho. Tá com fome, quer comer, não quero. Tá ok, eu não insisto. Você trata o seu E relacionamento. eu sigo a minha vida. Uhum. Tá? Desse jeito. Você está valorizando o seu relacionamento. É. Você faz isso porque você sabe o quanto vale o seu relacionamento. Vale muito. Então é importante as pessoas terem Só sempre eu isso em sei mente. quantos relacionamentos eu fracassei, né? No teu caso, você tem até o comparativo com os anteriores. Tem. E todo dia é a gente tentar melhorar, né? Sempre Sim. tenho que melhorar. Todo dia sempre tenho que a gente aprender e melhorar. Uhum. Por isso que a gente só se torna ancião, só ganha o título de ancião com a idade, com as experiências de vida. Verdade. É a experiência de vida que nos torna sábios. Exatamente. E eu quero te agradecer a tua presença, né? Foram tantos meses a gente aí, você nos bastidores, a gente trabalhando junto, a gente conversando, trocando ideia. E você sempre falando, olha, um dia eu quero gravar com você, um dia... E você, assim, me surpreendeu. Me surpreendeu, vou estar comprando o teu livro, quero fazer essa leitura, quero te ajudar a divulgar esse livro, porque eu acho, assim, como é bom quando a gente consegue compartilhar essas boas mensagens, né? E eu não escrevi o livro para ganhar dinheiro, mas para ganhar casais. Sim, porque é um chamado. O propósito ele é muito maior. Sim. O dinheiro é consequência, né? Mas o propósito, o chamado, né? E tu obedeceu esse chamado, atendeu esse chamado, onde quando tantas pessoas não conseguem ainda vislumbrar o seu chamado ou fogem do chamado, não, você obedeceu e eu tenho certeza que está tendo sucesso na igreja, o teu trabalho, vai perseverar esse sucesso no teu livro. E agora a gente divulgando, você que está aí
chorando, triste, sentado no sofá, que foi traído, que foi abandonado, né? A solução, Deus restaura a tua vida, né? O Rogério aqui é testemunha disso. Era uma pessoa que tinha diversas dificuldades, admitiu, né, para Deus, pediu ajuda em primeiro lugar a Deus. Fiz um acordo com Deus. Fez um acordo com Deus e ele foi trabalhando a tua vida em cada detalhe. E da mesma forma que trabalhou a minha vida, que trabalhou a vida do Rogério, vai poder trabalhar na sua também. Deus, ele não costura, ele faz tudo novo na vida da gente. Não é isso? Sim. E se fez sentido essa mensagem para ti, eu peço que agora você entre aqui, te inscreve, comenta, curte, compartilha essa mensagem, né? Segue o Rogério também, entra lá na Amazon e conheça essa leitura edificante, né? Eu te convido para finalizar esse episódio junto comigo falando o nosso lema. É Deus para superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. No mundo de esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.